Eu sempre acordo antes do sol nascer, mas naquela madrugada não fui eu quem decidiu. O toque do telefone cortou o silêncio da casa, como se tivesse sido arremessado contra as paredes. Foi tão abrupto, tão deslocado daquela hora morta, que por um instante eu achei que estava sonhando. Mas quando abri os olhos, a luz azulada do visor piscava insistente e o som continuava, cada vez mais alto dentro da minha cabeça, como se o aparelho estivesse vibrando por dentro do meu peito. Olhei o relógio na mesa de cabeceira. 0307. Na minha idade, a gente sabe que ligações a essa hora não trazem boas notícias, só que eu não esperava nenhum tipo de notícia. Minha vida havia se tornado um terreno raso, sem grandes acontecimentos, sem sobressaltos além dos que a memória insiste em provocar. Ainda assim, com a mão trêmula e o coração já apertado antes mesmo de saber o motivo, virei o celular para ver quem chamava. E foi aí que a madrugada se rasgou no meio. O nome dele apareceu na tela. O nome do meu filho. Exatamente como era salvo 5 anos antes de tudo, antes do acidente, antes do caixão fechado, antes do silêncio que se instalou na casa como se tivesse direito de propriedade sobre cada cômodo. Fiquei encarando o visor como se aquilo fosse um erro, uma pegadinha cruel, algum golpe barato de operadora. O número também era o mesmo, aquele que eu nunca tive coragem de apagar da agenda, mesmo sabendo que jamais tocaria de novo. E tocou. Tocou insistentemente. Tocou como se estivesse vivo. Eu poderia ter desligado. Eu poderia ter deixado tocar até cair na caixa postal. Mas existe um tipo de homem que, depois que perde um filho, vive preso entre o que é e o que deveria ter sido. Eu sou um desses. Meu dedo tocou a tela sozinho, como se movido por algo que não era completamente meu, e levei o telefone à orelha sem conseguir respirar. No instante em que atendi, nada fez sentido e, ainda assim, tudo fez ao mesmo tempo. Primeiro veio o silêncio. Um silêncio profundo, pesado, quase líquido, como se ecoasse debaixo da terra. Só que havia algo atrás dele. Uma presença. Uma respiração distante, arrastada. Como se a pessoa do outro lado estivesse falando através de um corredor muito longo. Então a voz surgiu. Uma voz que eu teria reconhecido até no fim do mundo. Pai. Um único pai. Dito como meu filho dizia quando chegava tarde demais em casa durante a adolescência e tentava disfarçar o medo de me ver bravo. Meu corpo inteiro parou. A respiração falhou. A mente entrou num estado suspenso, como se tudo estivesse sendo filtrado por um vidro. Pai, tô voltando para casa. Foi isso. Sem explicação, sem hesitação, sem emoção. A frase saiu perfeita, mas algo na inflexão soou errado, deslocado, como se ele estivesse repetindo algo decorado. Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, a linha caiu. Fiquei ali sentado na cama, imóvel, segurando o telefone contra o peito como um pai desesperado segura um bebê para impedir que o mundo o leve embora. Minha cabeça rodava, mas não encontrava lógica. Eu queria acreditar que era um engano, mas a voz estava ali dentro de mim, viva, pulsando, familiar demais para ser imitada. Nos 5 anos desde sua morte, eu já tinha imaginado essa ligação centenas de vezes, mas sempre em sonho. E nunca assim, desse jeito frio, objetivo, final. Levantei-me devagar, como se meus ossos estivessem sendo usados pela primeira vez. A casa inteira estava escura, mas não era a mesma escuridão de sempre. Havia algo diferente no ar, algo que deixou meus pelos arrepiados como se eu estivesse sendo observado por dentro das paredes. Caminhei até a sala com passos curtos, segurando na borda dos móveis para não cair, porque minhas pernas não pareciam minhas. Sentei na poltrona que ficava de frente para a porta e fiquei esperando. Eu não sabia o que esperar, mas sabia que estava esperando alguma coisa. A mente repetia a frase que ouvi como se tentasse encontrar um erro, um defeito, algo que provasse que aquilo não aconteceu. Pai, tô voltando para casa.
O relógio marcava 03h12. A cidade dormia. Nenhum carro passava na rua, nenhum cachorro latia, nenhuma luz acendia na vizinhança. Parecia que o mundo inteiro segurava a respiração junto comigo. Eu tentei me convencer de que tudo era produto do meu luto, da minha saudade, de uma mente velha que já não sabe distinguir sonho de memória. Mas eu sabia. A voz dele não era uma lembrança. Não era um delírio. Não era sonho. A voz estava fresca, recente, como se ele tivesse falado comigo há minutos, não há anos. E foi nesse momento, exatamente quando o relógio virou para 03h27, que alguém bateu na porta. 3 batidas lentas, espaçadas, firmes. Não eram batidas de um estranho. Eram como quando ele chegava tarde e não queria acordar ninguém. Meu coração bateu tão forte que precisei segurar o braço da poltrona para não cair. A ligação, a voz, a frase repetida. E agora aquilo. Ele disse que estava voltando para casa. E 20 minutos depois, ele estava ali. Ou alguém estava. Eu só não sabia o quê. Quando ouvi aquelas 3 batidas na porta, meu corpo inteiro respondeu como se tivesse levado um choque. Mas minha mente correu para trás, muito para trás, como se aquelas batidas tivessem destrancado não apenas a porta da sala, mas todas as portas que eu passei anos tentando manter fechadas. Antes que eu levantasse da poltrona, antes que eu tivesse coragem de atravessar o corredor escuro para descobrir quem, ou o que, estava ali do lado de fora, algo dentro de mim voltou para aquele dia que mudou o mundo. Ou melhor, destruiu o pouco que ainda fazia sentido nele. Eu sempre achei que com o tempo a dor diminuiria, que 5 anos seriam suficientes para transformar a ferida aberta em uma cicatriz silenciosa, algo que arde quando o clima muda, mas que já não sangra. Só que descobri cedo demais que existe uma dor que não cicatriza porque não quer, porque encontra um canto dentro do peito onde cria raízes profundas demais para serem arrancadas. E a dor de perder um filho é assim. Ela se instala como uma segunda sombra, acompanha cada passo, cada respiração, cada pequeno movimento que você tenta fazer para seguir em frente. Naquela madrugada, enquanto minhas mãos ainda tremiam com a lembrança da voz ao telefone, eu também me lembrava nitidamente da última vez que vi meu filho, ou pelo menos a última vez que vi o que disseram ser seu corpo. O caixão estava fechado. Eles me disseram que era melhor assim, que o impacto tinha sido forte demais, que seria cruel permitir que um pai visse algo tão irreconhecível. Eu aceitei. Ou melhor, aceitei porque não tinha escolha. A mente de um pai tenta proteger o que resta do que amou. E às vezes é mais fácil aceitar a mentira suave do que a verdade que mutila. Durante meses, eu sonhava com aquele caixão. Não com a imagem dele dentro, mas com a ausência, com um vazio absurdo que parecia me chamar por dentro. Às vezes eu acordava no meio da noite, ouvindo passos no corredor. Passos que eram idênticos aos dele quando chegava da escola, largando a mochila no chão, pedindo comida antes mesmo de tirar os sapatos. E eu levantava. Eu sempre levantava. A casa inteira parecia ouvir comigo, como se ela também esperasse que um milagre corrigisse a crueldade do destino. Mas o corredor estava sempre vazio. O quarto dele estava sempre quieto. E o silêncio sempre vencia. Meu filho morreu em um acidente que até hoje não faz sentido para mim. Disseram que foi rápido, que não sofreu, que o carro capotou numa curva molhada e que quando os bombeiros chegaram já não havia nada a ser feito. Eu ouvi a notícia por telefone também, não às 3 da manhã, mas quase tão abrupta quanto. Lembro do som do meu próprio nome sendo dito por alguém com voz fria, treinada, e depois lembro só da frase, sinto muito. A mente preenche o resto sozinha, como se a dor soubesse exatamente onde deve se encaixar. Passei meses entrando no quarto dele, como quem entra numa igreja profanada. Os objetos estavam no mesmo lugar, como se cada um dissesse, ele estava aqui, ele viveu aqui, ele vai voltar.
A cama ainda tinha o amasso no canto direito, onde ele dormia. As roupas ainda guardavam o cheiro dele, aquele cheiro de jovem misturado com desodorante barato e sol da tarde. Eu lavava as roupas, reorganizava a gaveta, dobrava camisetas que nunca mais seriam usadas por ninguém e fingia que estava fazendo isso por algum motivo que não fosse desespero. E com o tempo, a casa ficou menor, mais silenciosa, mais fria. A presença dele desapareceu devagar, como as marcas de passos que a chuva apaga no quintal. Mas nunca totalmente. Havia dias em que eu jurava sentir alguém me observando enquanto eu tomava café, como se parte dele tivesse ficado presa ali, entre uma vida que terminou e outra que nunca começou. E foi exatamente por isso que a ligação daquela madrugada rasgou não só meu sono, mas todo o tecido frágil que eu construí em volta do luto. Ninguém entende o que acontece com um pai depois que perde um filho. As pessoas esperam que você chore por um tempo, que depois se recupere, que comece a aceitar convites novamente, que encontre um hobby para preencher o vazio, que sorria quando acreditam que você está finalmente superando. Só que não é assim. A vida continua, mas você não continua junto com ela. Você apenas segue, arrastando uma sombra que ninguém mais vê. Então, quando eu ouvi aquela voz ao telefone, quando ouvi o pai dito do mesmo jeito de antes, todas as versões de mim que passei 5 anos enterrando voltaram ao mesmo tempo. Não consegui acreditar, mas também não consegui duvidar. O luto transforma a mente num campo fértil para esperança e desespero ao mesmo tempo, e naquela madrugada eu estava vulnerável o suficiente para acreditar até no impossível. E foi nesse estado, preso entre a lembrança do rosto dele no dia em que o perdi e a voz que ouvi novamente 5 anos depois, que levantei da poltrona. Dei os primeiros passos em direção à porta com o coração batendo fora do ritmo, com a respiração descompassada, com cada memória dos últimos anos colada à minha pele como uma segunda roupa. A cada passo, o passado caminhava comigo, como se estivesse me empurrando para um momento que eu não sabia se ansiava reencontrar ou se temia enfrentar. A verdade é que parte de mim sempre achou que algo naquele acidente não fazia sentido. Algo profundo demais para ser explicado nos relatórios do hospital ou nos relatos burocráticos da polícia. Mas naquela madrugada, enquanto atravessava o corredor, não era a razão que guiava meus pés. Era a saudade. Era a culpa. Era a parte de mim que nunca aceitou que aquela história havia terminado. E quando minha mão tocou a maçaneta, eu percebi que não estava apenas abrindo uma porta física. Eu estava abrindo a porta de 5 anos de silêncio, de dor escondida, de perguntas sem resposta. Eu estava voltando para o ponto onde tudo tinha parado. E algo, eu ainda não sabia o que, estava esperando do outro lado. Quando a maçaneta finalmente girou sob minha mão, senti um arrepio lento subir da base da coluna até a nuca, como se meu corpo soubesse que algo do outro lado daquela porta não estava no lugar certo. Ainda assim, abri. Primeiro com cuidado, só uma fresta, como quem teme o vento da madrugada mais do que o que poderia vê-lo. Mas o que vi parou o tempo. Era ele, de pé, imóvel, os braços soltos ao lado do corpo, a cabeça levemente inclinada como se estivesse escutando algum som distante que eu não podia ouvir. A luz do poste da rua atravessava o vidro fosco da janela da sala e batia em sua lateral, iluminando parte do rosto. E tudo nele era igual. O queixo um pouco quadrado, o nariz levemente torto de uma briga na infância, os olhos fundos, escuros, vivos, porém estranhamente opacos. Estava com a mesma roupa que usava na última foto tirada antes do acidente, aquela camiseta cinza com uma pequena mancha de tinta na manga, jeans desbotado e tênis brancos sujos de barro, os mesmos que eu mesmo havia lavado meses antes de ele partir. Por um instante, não consegui falar.
Os olhos dele estavam fixos em mim, mas havia um vácuo ali, como se ele olhasse não para mim, mas através de mim. E mesmo assim, eu soube. Aquilo era meu filho, ou pelo menos a imagem mais próxima dele que eu jamais sonharia ver de novo. Abri mais a porta sem saber exatamente o que fazer e dei um passo para trás. Ele entrou, sem dizer uma palavra. Nenhum "Oi, pai", nenhum sorriso, nenhum gesto que revelasse alegria ou emoção. Apenas atravessou o umbral da casa com passos suaves, quase ensaiados, como se soubesse exatamente onde colocar cada pé, mesmo depois de tanto tempo. O cheiro da chuva veio com ele. Estava molhado, como se tivesse caminhado quilômetros sob uma garoa fina, mas seu rosto estava seco, sem uma gota escorrendo pela pele. Apenas as roupas e o cabelo colado à testa davam sinais da umidade. Fechei a porta sem pensar, como quem teme que o frio escape para dentro, mas no fundo era só medo de que ele saísse. Não sabia o que dizer. Como se começa uma conversa com alguém que foi enterrado 5 anos atrás. "Você quer sentar?" Foi tudo o que consegui articular, apontando para o sofá. Ele assentiu com a cabeça apenas uma vez e caminhou até lá. Sentou-se devagar, como se testasse o peso do corpo, como se ainda se acostumasse com a gravidade. Eu permaneci de pé, observando cada detalhe, cada movimento. A luz da sala piscou por um segundo e voltou. Um tremor, talvez, ou um aviso. O silêncio entre nós era tão denso que podia ser cortado com faca. Tentei me convencer de que aquilo era real, de que meu filho, de alguma forma, estava ali. Mas havia algo errado. Não era apenas o silêncio, nem a falta de emoção. Era algo nos olhos. Nos primeiros minutos eu quis acreditar que era apenas o choque, que ele também não sabia o que dizer, que estava confuso, perdido. Mas não era isso. Ele parecia saber exatamente onde estava, e mais do que isso. Parecia ter esperado por aquele momento. Apenas não se importava com ele. "Você... como..." Comecei, mas minha voz falhou. Ele olhou para mim finalmente de frente, e naquele instante eu tive a certeza de que alguma coisa ali estava deslocada. Era o olhar. O formato, a cor, tudo era igual, mas havia um vazio por trás, como se aquela alma, se é que ainda havia uma, estivesse longe demais para voltar completamente. Ainda assim, ele respondeu com a voz idêntica, porém sem calor. Eu disse que voltaria, e disse como quem comenta o tempo ou anuncia a chegada do ônibus. Sem susto, sem surpresa, sem explicação. Apenas um fato frio, empilhado sobre uma sequência de eventos que desafiavam qualquer lógica. Minha mente girava, buscava sentido, mas nada fazia sentido. Não questionei. Não naquela hora. Ao invés disso, fui até a cozinha, peguei um pano de prato limpo e estendi para ele. "Você está molhado." Ele pegou o pano sem agradecer, passou devagar nos braços, no pescoço e depois o deixou sobre os joelhos. Nada mais. "Você tem fome?" Arrisquei, já de pé próximo ao fogão, como se o instinto paterno tomasse o controle. Ele balançou a cabeça, me afirmando. Aquilo me deu algo para fazer. Algo real. Algo concreto. Abri a geladeira, peguei o que tinha. Ovos, pão, um pouco de arroz que sobrou da noite anterior. Preparei tudo em silêncio, enquanto o observava de esguelha, sentado no sofá, imóvel, os olhos agora vagando pela sala como se examinasse uma lembrança distante. Quando servi o prato, ele comeu. Devagar, metódico, com os talheres na mão como sempre fez, como eu o ensinei. Cada movimento dele trazia de volta um eco, um fragmento do menino que ele foi, do adolescente que cresceu debaixo do meu teto, do homem que um dia me abraçou com força antes de sair dirigindo para nunca mais voltar. Mas mesmo ali, mesmo naquele gesto de comer o arroz e o pão como se fosse qualquer noite comum, eu sentia. Não era ele, ou pelo menos não era mais só ele. E a certeza disso me corroía devagar,
como um animal pequeno mastigando por dentro. Eu não conseguia parar de pensar na ligação, no tempo exato entre a voz ao telefone e as batidas na porta. 20 minutos. O mesmo tempo que ele demorava para chegar em casa, 5 anos atrás, quando ligava avisando que estava saindo do trabalho. O mesmo intervalo, o mesmo ritual. Só que agora, com um peso que fazia o chão da casa parecer inclinar levemente sob nossos pés. Terminado o prato, ele apenas se levantou, deixou os talheres cuidadosamente sobre a pia e foi até o corredor. Abriu a porta do quarto dele, a mesma que esteve fechada nos últimos 5 anos, e entrou. Não me olhou. Não se despediu. Apenas entrou como se nunca tivesse saído. A porta ficou entreaberta. O quarto, que até aquela madrugada era um mausoléu íntimo, agora tinha vida de novo. Mas a pergunta que ficou ecoando em mim até o sol começar a nascer, enquanto eu continuava sentado à mesa sem tocar na própria comida, foi simples e crua. Que tipo de vida era aquela? O resto daquela madrugada se arrastou devagar, como um fio de água gelada escorrendo pelas costas. Não dormi. Não tirei os olhos da porta entreaberta do quarto dele, que continuava do mesmo jeito que havia ficado nos últimos 5 anos, mas agora carregava um novo tipo de presença. Uma respiração baixa e constante, quase imperceptível, que ecoava de dentro como se o espaço estivesse reaprendendo a abrigar um corpo. O quarto tinha permanecido fechado desde o enterro. Eu entrava apenas para limpar, para manter as coisas no lugar, mas não tocava em nada além do necessário. A cama seguia feita com a colcha que ele usava, os livros ainda empilhados na mesa de cabeceira, os tênis alinhados no canto, os mesmos tênis que, agora, estavam nos pés do homem que acabara de atravessar minha porta. Quando o dia nasceu, fui para a cozinha no piloto automático. Coloquei a água no fogo, preparei o café como fazia todas as manhãs, mas minhas mãos estavam trêmulas demais para segurar a xícara por muito tempo. Tomei o café em silêncio, sentado à mesa como se estivesse em vigília. Nenhum som vinha do quarto, nenhuma palavra, nenhum ruído, apenas a presença e o tempo, longo, torto, estranho. Eu tentava pensar no que deveria fazer. Ligar para alguém, procurar ajuda, mas como explicar o inexplicável sem ser tomado por loucura? Qual seria a frase de abertura? Meu filho, falecido há 5 anos, bateu à minha porta esta madrugada e agora está dormindo no quarto dele. Não havia espaço para aquilo na realidade. O mundo lá fora não admitia retornos. Só a morte permitia esse tipo de silêncio sem resposta. Esperei. Horas. Não toquei na porta, não chamei. Quando o sol já começava a descer no céu, a maçaneta girou com leveza e ele saiu. Estava com a mesma roupa da noite anterior, mas havia algo ainda mais estranho. Os cabelos pareciam secos agora, embora eu tivesse certeza de que ele não tomara banho. Nenhuma toalha molhada no banheiro, nenhuma mudança nos objetos. E mesmo assim, a aparência era outra. Mais limpa, mais nítida, como se o tempo tivesse passado de forma diferente lá dentro. Ele me viu na sala, assentiu com a cabeça e se sentou na poltrona como se estivesse voltando do trabalho. Como se aquele espaço nunca tivesse sido interrompido pela morte. Eu perguntei se queria comer. Ele balançou a cabeça em silêncio. Preparei um jantar simples, arroz, feijão e carne como ele gostava. Era a primeira vez em 5 anos que eu cozinhava para mais alguém além de mim. E o som da comida sendo preparada foi a única coisa viva naquela casa durante muito tempo. Servi os pratos, coloquei a comida sobre a mesa, chamei com a voz baixa e ele veio. Sentou-se à minha frente, pegou os talheres com calma e comeu sem pressa. Não trocamos palavras, nenhuma. Ele mastigava devagar, como se estivesse redescobrindo o sabor do alimento, ou como se aquilo tudo fosse um ritual muito antigo que seu corpo ainda lembrava como cumprir.
Os olhos dele não me evitavam, mas também não me procuravam. Olhavam ao redor, como se cada objeto da sala fosse uma peça que precisava ser reorganizada dentro de alguma memória empoeirada. Eu tentei puxar conversa. Você se lembra do último jogo do teu time antes de... Mas parei. A palavra parecia uma navalha na língua. Ele não reagiu. Continuou comendo, como se eu não tivesse dito nada. Depois de alguns minutos, perguntei se precisava de algo. Água. Uma coberta. Novamente, nenhum som saiu da boca dele. Apenas aquele gesto com a cabeça, nem de negação, nem de confirmação. Um movimento que parecia mais um tique do que uma resposta. Fiquei olhando para ele e, pela primeira vez, tive medo real. Não medo de ser atacado ou de que algo violento acontecesse, mas o tipo de medo que nasce quando a lógica desaparece. O medo que surge quando o mundo se curva de maneira imperceptível e o que era seguro, conhecido, confiável, deixa de fazer sentido. Porque aquilo à minha frente era meu filho, mas não era. Era sua pele, seu cabelo, seu jeito de segurar o garfo com a mão esquerda, sua expressão concentrada enquanto mastigava. Mas faltava alguma coisa, uma centelha, uma vibração. Era como ver uma casa linda, idêntica à que você morava, mas saber que ali dentro não há móveis, nem memórias, nem cheiro de vida. Ele terminou de comer, levantou da cadeira com um movimento calculado demais para ser espontâneo. Pegou seu prato e levou até a pia. Enxaguou, secou e colocou no escorredor com uma delicadeza que ele nunca teve em vida. Meu filho era bom, mas nunca foi metódico. Era impulsivo, engraçado, desorganizado, derrubava talheres, esquecia de lavar o copo. E aquele cuidado todo, aquele silêncio, aquela ausência de qualquer humor ou tempero emocional, me diziam que talvez o que voltou não fosse exatamente ele. Ou não, todo ele. Eu continuei sentado à mesa, observando cada gesto, cada passo. Ele olhou para mim uma última vez antes de voltar para o quarto. Foi um olhar longo, fixo, mas vazio. Nenhuma mensagem ali dentro. Nenhum vestígio de reconhecimento. Era como se me visse pela primeira vez. Ou pela última. E quando fechou a porta atrás de si, tive a estranha sensação de que a casa encolhera um pouco. Como se o espaço tivesse sido moldado à presença dele e agora tivesse de se ajustar para comportar uma ausência de alma tão densa. Fiquei ali até a comida no meu prato esfriar. Não comi. Não consegui. Só sentei, com as mãos sobre a mesa, sentindo a madeira gelada sob os dedos, tentando entender se aquilo era mesmo real. O silêncio daquele jantar não foi apenas a falta de palavras. Foi a ausência do mundo como ele existia até aquela noite. E embora eu não conseguisse nomear, eu sabia, com a certeza de quem sente o perigo antes de vê-lo, que o que entrou pela minha porta tinha forma de filho, mas não veio para jantar. Aquela noite demorou a passar, como se o tempo tivesse engrossado no ar, criando uma névoa invisível que tornava cada minuto mais lento, mais denso, mais difícil de atravessar. Depois que ele se recolheu ao quarto, a casa inteira pareceu encolher, não em tamanho, mas em conforto. Cada canto carregava uma sombra diferente. Cada objeto parecia observar. Cada silêncio parecia carregar uma pergunta que eu não sabia responder. Fiquei sentado na sala sem coragem de ir dormir, sem coragem de me afastar da porta do quarto dele, temendo que se eu me movesse demais aquilo tudo evaporasse, ou pior ainda, se tornasse ainda mais real. Não sei quanto tempo fiquei ali, olhando para a porta fechada, esperando ouvir algum movimento, algum suspiro, qualquer sinal de que aquela presença tinha uma natureza humana. Mas nada aconteceu. Nenhum passo, nenhum ruído de cama, nenhum sinal de vida, além do simples fato de que a porta estava fechada por alguém que não deveria estar ali. Levantei devagar quando percebi que minhas pernas estavam dormentes. A casa parecia maior à noite, e cada passo que eu dava me lembrava do motivo pelo qual aquele silêncio,
Me parecia tão estranho. Antes, durante 5 anos, a ausência dele era uma ausência vazia. Dolorosa, sim, mas silenciosa de um jeito verdadeiro. Agora havia uma presença que não carregava vida dentro. Algo ocupava espaço, mas não o preenchia. Andei até a estante da sala, onde ficavam os porta-retratos que eu nunca tive coragem de guardar. Todos alinhados, todos limpos, todos congelados em um tempo que não volta. E foi ali, olhando para aquelas imagens, que me veio uma ideia quase infantil, quase desesperada. Talvez se eu mostrasse as fotos a ele ou aquilo, algo despertaria. Uma memória, um gesto, um som. Talvez ele se reconhecesse. Talvez eu me reconhecesse de volta através dele. Peguei o álbum mais antigo, aquele de capa azul marinho que estava sempre no mesmo lugar. Era pesado, cheio de páginas que grudavam levemente umas nas outras. Me sentei no sofá com o álbum no colo e o abri, devagar, sentindo o cheiro leve de papel guardado. Comecei a folhear as primeiras páginas. Ele bebê, sorrindo sem dentes. Ele aos 7 anos, segurando o troféu de um campeonato escolar. Ele adolescente, com o cabelo comprido demais e um sorriso torto. Em cada imagem eu sentia uma pontada de dor, mas também um consolo estranho, como se eu estivesse revisitando um lar que só existe em fotografia. A casa estava silenciosa, mas não o mesmo silêncio de antes. Era um silêncio cheio de tensão, como se eu estivesse sendo observado por algum canto que não estava iluminado. A sala parecia respirar comigo, acompanhar cada virada de página. E então, quando virei para a foto do aniversário de 12 anos dele, senti um frio repentino na nuca. A imagem parecia diferente. Inclinei o álbum para mais perto da luz. Sim, ela estava mais clara. A borda da foto parecia mais branca, como se tivesse sido recém-impressa. E o rosto dele estava mais pálido. Pensei que fosse apenas impressão minha. Pisquei, esfreguei os olhos, virei a página e voltei para confirmar. A foto estava claramente esmaecida. Toquei o papel com a ponta dos dedos, como se o calor da pele pudesse trazer a imagem de volta. Mas a impressão parecia mesmo perder contraste. Senti um tremor nas mãos. Passei para a foto seguinte. A mesma coisa. A figura dele estava menos nítida, quase dissolvendo no fundo. Voltei uma página, 2, 3. Todas mostravam a mesma coisa. Ele estava desaparecendo das fotos. Não de uma forma brusca, não como se alguém tivesse apagado digitalmente. Era gradual, como se a tinta estivesse se desfazendo apenas nos contornos dele, como se o papel estivesse cansado de segurá-lo. O restante das imagens estava intacto. O bolo de aniversário, meus braços abraçando seus ombros, a parede da sala, tudo igual. Apenas ele estava sumindo. Fechei o álbum num impulso. O som seco ecoou pela sala. Meu coração batia tão forte que parecia querer romper o peito. Olhei para a porta do quarto dele. Continuava do mesmo jeito. Fechada, silenciosa. Peguei o álbum de novo. Abri na seção final, onde estavam as fotos dos últimos anos que passamos juntos. A fotografia tirada uma semana antes do acidente, a nossa última foto, ainda estava lá. Mas agora ele aparecia com metade do rosto apagado, como se a luz tivesse encoberto seu contorno. Mas não era luz, era um apagamento, uma ausência crescendo para dentro da imagem. Senti as mãos suando. Fechei o álbum. Levantei como se tivesse levado um susto. A sala toda parecia menor, como se as paredes tivessem se aproximado quando eu não estava olhando. O ar ficou denso, pesado, e uma sensação repentina de ser observado tomou conta de mim. Olhei para trás, para as janelas escuras, para o corredor, para a porta do quarto. O silêncio agora não era apenas silêncio. Era expectativa, como se algo aguardasse minha reação. Como se aquilo que voltou estivesse ligado às fotos de um jeito que eu não compreendia. Passei a mão pelo rosto tentando pensar em algo racional que explicasse aquilo, mas não havia lógica possível.
Eu conhecia aquele álbum de memória. Cada foto, cada página, cada risada congelada. 5 anos olhando para aquelas imagens. 5 anos agarrado ao pouco que sobrou. E agora elas estavam sumindo. Ou melhor, ele estava sumindo delas. Sentei de novo, abraçando o álbum fechado contra o peito, tentando acalmar a respiração, como quem tenta impedir um tremor interno de se espalhar. Porque naquele instante, uma ideia horrível, simples e lógica demais para ignorar se formou em minha mente. Se ele estava aqui dentro da casa, talvez não pudesse estar ao mesmo tempo dentro das fotografias. Talvez as fotos estivessem cedendo lugar à presença dele. E talvez aquilo que voltou não estivesse simplesmente se movendo pela casa. Talvez estivesse tomando algo do que ele foi. O relógio marcava 2h14 quando a porta do quarto dele finalmente rangeu, lenta, como se alguém a empurrasse com o mínimo de força possível. Olhei na direção da porta e, por um segundo cruel, desejei que fosse ele, meu filho, o meu filho inteiro, pronto para me explicar tudo. Mas o que saía daquele quarto carregava apenas a forma. E naquele momento, segurando o álbum que começava a perder sua última prova de que meu filho um dia existiu, eu soube. As fotografias nunca mentem. Mas às vezes elas avisam tarde demais. Quando a porta do quarto rangeu naquela madrugada, eu senti algo primordial dentro de mim reagir, como se meu corpo soubesse que aquilo que caminhava pela casa não deveria estar ali. O som foi baixo, mas suficiente para acertar o centro do meu peito como um golpe lento. Olhei para o corredor, o álbum ainda apertado contra mim, e vi a fresta da porta se abrindo mais um pouco, revelando apenas escuridão atrás. Nada saiu de lá. Nenhuma sombra, nenhum passo, nenhuma respiração. A porta apenas se abriu o suficiente para que eu soubesse que aquilo, o que quer que fosse, estava acordado. Permaneci imóvel, como se qualquer movimento pudesse chamar atenção, como se eu fosse uma presa tentando se camuflar no próprio habitat. O relógio na parede marcava algo depois das 2 da manhã, mas o tempo, ali dentro, parecia ter um ritmo próprio, lento, viscoso, como se estivesse grudado no ar. Eu deveria ter ficado sentado. Eu deveria ter esperado o amanhecer com o álbum nos braços e a porta fechada. Mas havia algo rastejando dentro da minha mente, algo que começou como um pensamento fraco e foi tomando forma devagar. Um impulso que não tinha lógica, apenas peso. O porão. Não era um lugar que eu costumava entrar. Desde que meu filho morreu, eu evitava aquele espaço como se ele tivesse sido contaminado por um frio que não vinha apenas da umidade. Era o lugar onde guardávamos coisas antigas, caixas de anos que eu preferia não revisitar. Lembranças que ficaram subterrâneas junto com tudo mais que fui cavando e enterrando dentro de mim. Mas naquela noite, com a porta do quarto aberta como uma boca esperando algo sair ou entrar, senti uma vontade estranha de descer até lá, como se algo me chamasse. Não era um chamado agradável, muito menos curioso. Era como quando você entra num quarto escuro e sabe que tem alguma coisa no canto, mesmo sem ver. Algo me dizia, vá agora. Levantei devagar, evitando qualquer ruído. Passei pelo corredor sem olhar para a fresta do quarto dele, evitando sentir o ar que vinha de lá. Porque algo me dizia que se eu encarasse diretamente aquilo que estava dentro daquele quarto, eu não teria forças para continuar. Cheguei à porta do porão e senti um arrepio percorrer minha espinha. A maçaneta estava fria. Não uma frieza normal. Era como tocar metal deixado na neve, um frio que parecia ter vida própria. Abri devagar. O cheiro úmido e antigo subiu imediatamente, um cheiro de madeira velha, poeira e algo mais. Algo como terra molhada. Desci o primeiro degrau com a mão no corrimão, sentindo o piso ranger sob meus pés.
A luz fraca da lâmpada pendurada na metade da escada oscilou quando a liguei, piscando como se lutasse contra algo invisível. A cada degrau, o ar ficava mais denso, mais pesado, como se o porão estivesse acumulando não apenas caixas e móveis antigos, mas memórias densas demais para subir à superfície. Quando cheguei ao piso de concreto, senti a temperatura cair. Olhei ao redor. Os objetos estavam no lugar habitual. Ferramentas, uma bicicleta velha, caixas etiquetadas com datas que não queria relembrar. Mas foi no canto mais distante que meus olhos pararam. Uma caixa vermelha que eu não lembrava de ter guardado ali. A cor era viva demais para um objeto que supostamente estava no porão há anos. Aproximei-me. A caixa estava limpa, sem poeira, como se tivesse sido colocada ali recentemente. A chave estava dentro do próprio cadeado, como se tivesse sido deixada de propósito. Meu coração batia alto. A luz tremeu novamente. Abaixei-me e girei a chave. O cadeado abriu com um clique leve demais para algo que parecia tão velho. Levantei a tampa. Lá dentro, encontrei objetos que não deveriam estar ali. Objetos que não tinham motivo algum para existir daquela forma. Primeiro, cartas. Muitas cartas. Algumas eram minhas, outras eram do meu filho, todas guardadas com cuidado dentro de envelopes amarelados. Mas o estranho não era o conteúdo. Eu as reconheci. Sabia exatamente o que tinha escrito nelas, porque eram cartas que eu havia deixado no quarto dele quando ainda tentava lidar com a dor, quando ainda escrevia palavras que nunca seriam lidas. Mas aquelas cartas nunca foram enviadas, nunca saíram da gaveta. E estavam ali, abertas, como se alguém as tivesse lido uma por uma. Embaixo delas havia uma fotografia. Uma que eu nunca tinha visto. Eu estava de pé ao lado de um caixão aberto. Mas o mais perturbador não era isso. Era o fato de que o caixão estava vazio. Minha imagem congelada olhava para dentro de um espaço que deveria ter abrigado o corpo do meu filho. Mas não havia nada lá. Virei a fotografia, mas não havia data, nem anotação, nem qualquer pista de onde ou quando aquilo fora tirado. A única coisa escrita, em tinta quase apagada, era uma frase curta, torta, quase infantil. Você sabia? Minha respiração ficou presa. Senti o chão se mover sob meus pés, como se a memória que eu carregava estivesse sendo puxada para outra direção. Continuei vasculhando a caixa. Encontrei um papel dobrado em 4, com caligrafia que reconheci imediatamente. Era do meu filho. A carta era curta, escrita como se tivesse sido feita às pressas. Pai, se alguma coisa acontecer, não deixe que me enterrem. Não confie no que disserem. Eu volto. Li a frase tantas vezes que as letras começaram a se embaralhar. Volto. A palavra que ele usou na ligação. A mesma voz. A mesma frase. O mesmo aviso. Meu corpo inteiro tremeu. Dentro da caixa havia também um objeto pequeno, pesado, envolto em um pano antigo. Desembrulhei devagar. Era um chaveiro. O chaveiro que ele carregava no dia do acidente. O mesmo chaveiro que, segundo a polícia, ficou irreconhecível após o impacto. E, no entanto, estava ali, intacto, como se jamais tivesse sido tocado pelo fogo, pelo metal retorcido ou pela morte. Fechei a caixa com um movimento brusco, empurrando-a para trás como se tivesse vida própria. Senti uma pressão estranha no ar, uma mudança súbita, como se algo estivesse se aproximando atrás de mim. Olhei de relance para a escada. O corredor lá em cima estava completamente escuro. A porta que eu havia deixado aberta agora estava apenas uma fresta, inclinada como se alguém tivesse empurrado devagar. Um calafrio percorreu meu corpo. Algo me observava. Não era imaginação, não era paranoia. Eu sentia o olhar atravessando a escuridão, perfurando minha nuca. Apaguei a luz com a mão trêmula e subi as escadas rápido, quase tropeçando, sentindo o frio do porão subindo comigo como um vapor gelado. Quando cheguei ao topo e empurrei a porta, o corredor estava vazio. Mas algo tinha mudado.
A porta do quarto dele, que estava apenas encostada antes, agora estava completamente aberta, revelando o interior escuro, como se me convidasse a entrar. Eu fechei a porta do porão devagar, trancando-a com a chave, como se isso fosse impedir qualquer coisa de sair dali. Voltei para a sala e sentei no sofá com o coração acelerado, o cheiro de terra molhada ainda impregnando minhas mãos. E naquele instante, enquanto o silêncio se espalhava novamente pela casa, entendi algo que eu vinha tentando negar desde o início. Se o que voltou naquela madrugada era realmente meu filho, não tinha voltado sozinho. Naquela manhã, quando a luz atravessou as cortinas da sala e tocou o chão de madeira gasta, o que eu sentia já não era apenas medo, era uma espécie de antecipação silenciosa, como se a casa toda aguardasse, junto comigo, por uma revelação que já estava em movimento e que não podia mais ser evitada. A caixa no porão não era só uma caixa, e a fotografia com o caixão vazio não era apenas um erro de lembrança. Tudo apontava para um mesmo lugar. Uma verdade que eu havia empurrado para o fundo da memória e mantido enterrada por 5 anos, como se ignorá-la fosse suficiente para que deixasse de existir. Mas agora ela voltava à tona, não como um pensamento abstrato, e sim como um peso real, uma evidência, uma sequência de sinais cada vez mais claros de que nada naquela história era como me contaram, nem como eu quis acreditar. Eu me sentei à mesa da cozinha e, pela primeira vez desde que aquela presença atravessara minha porta, comecei a juntar os pedaços que vinha ignorando. Lembrei do velório, do dia em que tudo aconteceu. Estava nublado, mas não chovia. A funerária havia sido discreta, rápida, quase eficiente demais. Me disseram que o corpo havia sofrido grandes traumas, que o resgate demorou, que era melhor não abrir o caixão. Acreditei, ou me forcei a acreditar, porque a alternativa era pior. Assinei documentos que não li por completo. Ouvi palavras que mais pareciam ensaiadas. O acidente, a explosão, a carbonização. Tudo explicado de forma precisa, como se fossem estatísticas e não a morte do meu filho. Recordei do momento em que fui chamado para reconhecer pertences. Um relógio derretido, uma carteira chamuscada, uma aliança que já não servia. Mas nunca me mostraram o corpo. Nunca. O caixão chegou lacrado, e antes que eu pudesse pensar em pedir para abri-lo, alguém, não lembro exatamente quem, colocou a mão no meu ombro e disse que era melhor assim, que guardar a imagem viva era mais digno. Digno. Essa foi a palavra que usaram. Eu a engoli como se fosse a única opção. Mas agora, com aquela foto nas mãos, a imagem clara de mim mesmo, ao lado de um caixão completamente vazio, a dúvida que antes era apenas um sussurro longínquo, se tornava um grito. E se ele nunca estivesse ali dentro? E se o corpo nunca tivesse sido recuperado? E se tudo aquilo tivesse sido uma mentira, uma farsa bem contada para encerrar uma história que estava longe de terminar? A carta que encontrei no porão só reforçava esse caminho. Pai, se alguma coisa acontecer, não deixe que me enterrem, não confie no que disserem. Eu volto. Aquilo não era uma coincidência, não era uma invenção do meu cérebro envelhecido tentando se consolar. Era real. E era antigo. Eu me lembrava vagamente de uma conversa que tivemos pouco tempo antes do acidente. Ele estava estranho naquela noite, inquieto. Falava sobre como algumas coisas estavam erradas no trabalho, sobre pessoas que pareciam querer silenciar algo que ele havia descoberto. Mas eu não prestei atenção como devia. Achei que fosse apenas paranoia, excesso de estresse, insônia. Ele sempre teve um temperamento intenso, emocional, e eu, como pai, cometi o erro que tantos cometem. Subestimei a gravidade do que ele tentava dizer, porque não queria acreditar que meu filho pudesse estar em perigo real. Agora, cada detalhe daquela noite voltava à minha mente como peças de um quebra-cabeça que, finalmente, começava a se montar sozinho.
O telefonema no dia seguinte, o sumiço de certas mensagens, os relatórios policiais padronizados demais. E agora, aquela volta impossível, aquela presença que habitava minha casa com o corpo do meu filho, mas com a alma apagada, como se tivesse atravessado algo que não permitiu que voltasse inteiro. As cartas no porão, todas abertas. Algumas delas tinham anotações feitas à mão, comentários curtos, respostas no verso, como se alguém as tivesse lido e respondido, mas nunca enviado de volta. Frases como: "Eu tentei, não é como você pensa, não consegui escapar." A caligrafia era a dele. Eu reconheceria entre 1000. Mas o mais perturbador era que algumas palavras pareciam tremidas, quase distorcidas, como se a mão que escreveu estivesse fraca ou com medo. Fiquei horas ali, em silêncio, relendo tudo. O tempo passou sem que eu notasse. A casa permaneceu calada, sem passos, sem vozes. Nem mesmo ele, aquilo, saiu do quarto naquele dia. Era como se estivesse esperando que eu descobrisse tudo por conta própria, como se a verdade agora fosse inevitável. Quando a noite caiu, eu me aproximei da estante da sala e peguei um caderno antigo, um diário que comecei meses depois da morte dele, onde anotava tudo o que sentia, todos os sonhos estranhos, todas as visões que me atormentavam à noite. Ali, entre rabiscos emocionados e frases mal formuladas, havia anotações sobre sons na casa, sobre o álbum de fotos que parecia mudar de lugar, sobre ligações perdidas de números desconhecidos. Na época, achei que fosse minha mente pregando peças. Hoje, entendo que eram sinais. Pistas deixadas por algo que tentava me avisar, me preparar, me alertar. E eu ignorei. Fechei o diário e fui até a janela da sala. A noite estava escura, sem lua, sem estrelas. A rua deserta, como se o mundo lá fora estivesse em suspenso. Voltei os olhos para a porta do quarto dele. Ainda estava aberta. A escuridão ali dentro parecia maior que o cômodo. Era como se não houvesse mais paredes, só um corredor infinito, e do fundo dele algo me observava. Algo que não precisava se mover para ser sentido. Eu queria acreditar que aquilo que voltou era ele, que por algum motivo incompreensível meu filho havia retornado. Mas o que eu sentia agora era mais profundo que saudade ou amor. Era a certeza de que ele havia sido roubado de mim 2 vezes. Primeiro pela morte, depois por algo que se disfarçava de retorno. A verdade que sempre esteve lá, por trás das palavras evitadas, das fotos esmaecidas, das explicações convenientes, agora respirava comigo dentro daquela casa. E não havia mais como fingir. Ele nunca descansou em paz. Passei a noite sentado na poltrona, sem forças para dormir, mas também sem coragem de apagar as luzes. A casa inteira parecia segurar a respiração comigo, como se o próprio tempo tivesse congelado dentro das paredes, aguardando o próximo movimento, a próxima decisão, o momento inevitável em que eu teria que encarar o que viera morar de novo sob o meu teto. Cada segundo arrastava consigo o peso dos anteriores, e a escuridão que saía do quarto do meu filho, ou do que se dizia ser ele, parecia ter vida própria. Nenhum passo, nenhum ruído, nenhum gesto revelador viera de lá desde a última noite. Era como se ele estivesse esperando, testando os limites do meu silêncio, da minha negação. Mas eu já não negava mais. O que estava naquela casa não era meu filho, por mais que tivesse o corpo dele, o andar dele, a voz, até mesmo o cheiro. A essência estava errada. Faltava alma, faltava calor, faltava lembrança verdadeira nos olhos. Decidi que não podia mais seguir fingindo que aquilo era normal. Se o que voltara realmente fosse meu filho, ele saberia coisas que só nós 2 sabíamos. E se não soubesse, então, o que quer que estivesse me observando em silêncio deveria ser enfrentado. Com a manhã chegou a decisão. Preparei o café como fazia todos os dias, mas dessa vez não por hábito. Eu sabia que ele, aquilo,
apareceria, como vinha fazendo nas manhãs anteriores. O ritual era sempre o mesmo. Ele saía do quarto como se fosse apenas mais um dia, sentava-se à mesa, aceitava a comida, comia em silêncio, como se tivesse o direito de retomar a vida que perdeu sem ser questionado. E como num relógio assombrado, lá pelas 7h45, ouvi os passos no corredor. Os passos eram perfeitos, idênticos aos de antes. Nem mais pesados, nem mais leves. Cada passada ecoava como memória viva, e ainda assim, ao mesmo tempo, como falsificação meticulosa. Ele apareceu na cozinha com o rosto neutro, como se nada o afetasse, e sentou-se sem dizer palavra. Eu servi o café, pão, ovos, as coisas que ele costumava gostar. Ele começou a comer devagar, com os mesmos gestos de sempre, a mesma mão esquerda segurando o garfo, o mesmo modo de mastigar sem olhar para o prato. Eu esperei. Deixei que ele mastigasse mais 3 vezes antes de falar. Você lembra da viagem que fizemos para a serra quando você tinha 9 anos? A pergunta saiu seca, direta, como uma faca lançada sem intenção de retornar. Ele ergueu os olhos lentamente. Não disse nada. Você caiu de um barranco, pequeno, raso, rasgou o joelho. Chorou como se tivesse perdido a perna. Continuei encarando. Qual era a cor da bicicleta que você ganhou naquela viagem? Um silêncio denso se instalou entre nós. Ele inclinou levemente a cabeça, como se buscasse em alguma prateleira oculta a resposta correta. Azul, disse enfim. Minha mão apertou a borda da mesa com força. A bicicleta era vermelha. Eu mesmo a escolhi, eu mesmo a embalei com fita dourada, eu mesmo a vi nos olhos dele refletida quando ele correu em minha direção gritando de alegria. Azul. Não foi um erro qualquer. Foi um teste. Uma confissão sem ser confissão. Ele me desafiava ou zombava de mim. Continuei. E o nome do nosso cachorro? Ele piscou devagar, quase em câmera lenta. Rex. Eu senti um frio subir pelo estômago. O nome do cachorro era Dino. Tão presente na nossa vida que estava até gravado na pedra da varanda onde o enterramos. Dino. Um nome que ele mesmo escolheu, por causa do desenho que assistia todas as manhãs. Rex era um nome genérico, um chute, uma tentativa. Mas não havia mais dúvidas. Os olhos dele continuavam me encarando com calma. Não havia surpresa, nem culpa. Apenas um espelho morto. Levantei-me. Não por raiva, mas por uma urgência silenciosa que me empurrou de dentro. Quem é você? Perguntei sem elevar a voz. O que você quer aqui? Ele não respondeu. Apenas me olhou, agora com a cabeça reta, as mãos sobre a mesa, o prato intocado desde a última pergunta. A pele do rosto parecia mais pálida. Ou talvez fosse a luz. Não sei. Mas algo mudara no contorno dele, algo começava a se deslocar, não fisicamente, mas na percepção. Era como se a imagem estivesse cansando de manter a forma. Você não é meu filho. Continuei. A voz firme, embora baixa. Você parece ele. Mas você não é. E se voltou com o corpo dele, deveria pelo menos respeitar quem ele foi. Ainda assim ele não respondeu. Apenas observava. E então, finalmente, depois de uma eternidade de segundos, um leve sorriso se formou no canto da boca. Mas não era um sorriso humano. Era um esgar, uma distorção. Um gesto que se pretendia familiar, mas se revelava estranho, como se o corpo ensaiasse uma emoção que não compreendia. O sorriso durou pouco, longo o suficiente para confirmar o que eu já sabia. A criatura, porque agora era isso que eu aceitava que estava diante de mim, se levantou da cadeira com lentidão e me encarou por completo. Algo na postura mudou. Não havia mais pretensão de disfarce, nem de cumplicidade. Era um olhar nu, vazio, como um poço sem fundo. Você chamou, disse ele, com a voz que ainda era idêntica à do meu filho, mas agora mais grave, mais funda, como se algo sussurrasse por trás das palavras. Você atendeu. Dei um passo para trás.
Não por medo do que ele faria, mas porque percebi, enfim, que eu havia aberto essa porta. Não só a física, na madrugada do telefonema, mas uma outra porta, mais funda, mais antiga, mais esquecida. Você não devia ter vindo, sussurrei. Ele inclinou a cabeça como uma criança confusa diante de um brinquedo quebrado. Eu sempre volto quando sou chamado. Meu corpo reagia como se estivesse diante de um animal selvagem. Os pelos da nuca eriçados, os músculos tensos, a pele gelada. Mas minha mente permanecia lúcida, agarrada à única certeza possível naquele instante. Aquilo não era meu filho. E talvez nunca tivesse sido. A criatura deu um passo, depois outro, e parou a poucos centímetros de mim. O cheiro que exalava era familiar. Terra úmida, chuva, madeira. Mas agora havia algo azedo, como carne guardada por tempo demais. O que você quer? Perguntei pela última vez. Ele sorriu, dessa vez maior, mais claro, mostrando os dentes, e respondeu com um sussurro tão baixo que precisei fechar os olhos para ouvir. O que foi tirado? Não esperei mais. Dei 2 passos para o lado. Saí da cozinha, atravessei o corredor com o coração batendo como tambor. Entrei no meu quarto, fechei a porta e travei a fechadura. Encostei as costas contra a madeira e deslizei até o chão. Do lado de fora, nenhum som, nenhuma batida, nenhuma tentativa de entrada. Mas ele sabia. Eu sabia. Aquele confronto não era o fim. Era o começo. Eu o havia reconhecido. E agora, ele não precisava fingir mais. Fiquei ali no chão, encostado contra a porta do quarto, por tempo demais para medir. O corpo inteiro tremia, mas não era frio nem cansaço. Era outra coisa. Um tipo de tensão que parece vir dos ossos, como se eles soubessem que alguma coisa ao redor deixou de seguir as leis naturais. Lá fora, o silêncio continuava, mas não era reconfortante. Era espesso, como se tivesse peso próprio. Era o tipo de silêncio que espera, que observa, que cerca. Minha respiração se mantinha curta, controlada, como se o simples som do ar entrando e saindo pudesse atrair atenção. A luz amarelada do abajur lançava sombras irregulares nas paredes e eu percebia que estava suando mesmo sem me mover. O quarto parecia menor, como se a casa inteira estivesse se curvando em direção a algo que eu não conseguia ver completamente, mas que já sabia existir. Com o tempo, fui me obrigando a levantar. Cada movimento exigia esforço. Minhas pernas estavam rígidas, como se algo nelas resistisse a continuar. Caminhei até a escrivaninha. Puxei a gaveta e peguei o celular. Quase descarregado. Coloquei para carregar e fiquei observando a tela enquanto o ícone da bateria piscava. Havia um número não identificado no histórico da madrugada anterior. O mesmo horário da ligação. 3:07 da manhã. Toquei para abrir os detalhes e encontrei algo que fez o estômago se contrair. O número não era um número comum. Tinha 11 dígitos, mas com um prefixo estranho, inexistente. Como se tivesse vindo de um lugar que não está nos mapas. Como se a rede telefônica tivesse inventado aquele número apenas para permitir que a ligação ocorresse. Abri o histórico completo e percebi que, durante os últimos meses, houve outras tentativas de ligação do mesmo número. Madrugadas alternadas, entre 2 e 4 da manhã. Nunca haviam tocado, mas estavam ali, como chamadas perdidas que meu telefone não havia sinalizado antes. Algumas semanas atrás. 1 mês. 2. 3. Meus dedos tremiam enquanto eu passava por cada registro. Era como se a realidade tivesse sido editada e agora revelasse partes ocultas. Voltei à tela inicial, abri os contatos. Rolei até o nome dele, meu filho, e lá estava, salvo exatamente como sempre esteve. Filho, descanse em paz. Eu havia adicionado aquela observação no nome como uma espécie de luto simbólico, uma tentativa de deixar claro para mim mesmo que ele não voltaria, que aquela linha nunca mais seria usada. Mas agora, o contato mostrava algo que não fazia sentido.
Ao lado do nome, um pequeno ícone indicava que aquela linha estava ativa, online, como se estivesse sendo usada. Entrei no aplicativo de mensagens e, para minha surpresa, havia uma nova conversa aberta. Não era mensagem de texto. Era uma gravação de voz. Tinha apenas 2 segundos. Pressionei para ouvir. O som era baixo, abafado. No fundo, ouvi o que parecia ser vento, ou talvez chuva. E então, uma voz. A voz dele. Mas não como antes. Era distorcida, mais rouca, mais arrastada. A única palavra: pai. O áudio terminou abruptamente. Apaguei sem pensar. O impulso foi automático, quase defensivo, como se a presença daquele som no celular fosse capaz de contaminar outras coisas. Olhei para o espelho do guarda-roupa e por um instante tive a sensação de que o reflexo demorava meio segundo a mais para me imitar. A mente tentava racionalizar, dizer que era o sono, a exaustão, o trauma acumulado. Mas nada disso explicava a caixa no porão, a carta com a caligrafia dele, a fotografia com o caixão vazio, a criatura sentada à mesa. Nada disso era criação. Era real. Voltei para a cama, sem deitar. Sentei na beirada, os pés tocando o chão, o corpo curvado para a frente. Lembrei das palavras ditas naquela manhã, do sussurro que parecia vir de um lugar profundo demais para ser humano. Você chamou. Você atendeu. A frase martelava na cabeça como um eco antigo, como se eu tivesse feito algo que não lembrava conscientemente. Mas aos poucos, a memória foi se reconstruindo. Não havia sido um ritual, nem uma oração, nem um pedido direto. Mas meses atrás, talvez mais, em uma noite particularmente solitária, eu me lembro de ter sentado naquela mesma sala com uma das camisas dele nas mãos e murmurei baixinho, quase sem querer: se você estiver em algum lugar, volta. Por favor, volta. Naquele momento eu não pensei em consequências. Era só desespero, era só luto, era só saudade pedindo passagem por uma brecha qualquer entre mundos. E agora, ao lembrar disso, entendi o que ele, aquilo, quis dizer. Não foi ele quem forçou a entrada. Fui eu quem abriu a porta. Sem saber, sem querer, sem entender. Mas abri. A ligação, a chegada, as fotos desbotando, o cheiro de terra molhada. Tudo fazia sentido demais para ser coincidência. E o preço, agora se revelava. Não era apenas o retorno de alguém que amei. Era a vinda de algo que usava o amor como disfarce, que conhecia minha fraqueza, minha dor, minha memória, e que se alimentava disso. Peguei novamente o celular e fui até os registros do aparelho. Busquei o relatório completo de chamadas. Rolei até a madrugada da ligação. Lá, entre os detalhes, uma linha de informação adicional que nunca havia notado antes. Chamada de origem, não atribuída. Conexão estabelecida via canal reverso. Nunca ouvi falar disso. Procurei no navegador. Nada. Nenhuma explicação plausível. Nenhuma tecnologia que explicasse aquilo. E então, uma última linha, em letras pequenas, como se fosse um erro do sistema. Status de abertura. Concedido. Não entendi de imediato, mas quanto mais eu lia, mais compreendia. A ligação não era só uma conexão. Era uma permissão. Atender foi o selo, meu alô foi o gesto. Concedi passagem. E agora, não havia como voltar atrás. Voltei a escutar a casa. Estava em silêncio, mas algo no ar mudou. Um cheiro leve, como ferro úmido. Um frio que não vinha da janela. Um zumbido baixo que parecia vibrar dentro do ouvido, como um sussurro preso entre paredes. Levantei, fui até a porta do quarto e abri com cuidado. O corredor estava vazio, mas a luz do abajur piscava no canto como se algo tivesse passado por ali. A porta do quarto dele estava fechada agora. Totalmente. Encostei o ouvido. Nenhum som, nenhum movimento. Mas a madeira parecia pulsar, como se o próprio material tentasse segurar algo do lado de dentro. E eu sabia. O que quer que estivesse ali não era mais apenas um visitante. Era parte da casa, parte da estrutura,
parte de mim. Eu havia chamado, e agora pagava o preço. Na manhã seguinte, a luz do sol entrou pela janela com uma timidez que não condizia com os dias anteriores. Era como se a claridade hesitasse em atravessar os cômodos, como se também ela sentisse que algo dentro da casa já não permitia mais a mesma liberdade de antes. Levantei sem alarde. Os movimentos cuidadosos, o corpo lento de cansaço acumulado e de uma tensão que não se resolvia com descanso. A primeira coisa que fiz foi caminhar até o corredor. A porta do quarto dele permanecia fechada, mas havia algo diferente ali. Não visível de imediato, não gritante, apenas uma vibração sutil no ar, como quando estamos prestes a testemunhar algo importante, mesmo sem saber o quê. Eu me aproximei devagar. A madeira estava mais escura, como se tivesse absorvido umidade ou como se tivesse envelhecido 10 anos em uma noite. Encostei a mão e senti a superfície levemente quente. Não um calor de sol, mas algo que parecia vir de dentro, como se a madeira estivesse viva, respirando por debaixo da camada de verniz. Não ouvi som algum, nenhum movimento, nenhum sinal de que ainda havia alguém lá dentro. Voltei para a cozinha. Preparei café por hábito, por sobrevivência, por tentativa de manter alguma normalidade. Mas ao sentar-me à mesa, vi que o prato que ele usou no dia anterior continuava no escorredor, seco, limpo, exatamente como ele deixara. Peguei o objeto nas mãos e o observei por longos minutos. Era o prato preferido dele, aquele com borda azul e um trinco quase imperceptível na lateral. Sorri de leve, lembrando que ele sempre dizia que esse prato era sortudo, porque nunca quebrava mesmo com o trinco. Agora, segurando-o, pensei se não era justamente o contrário. Talvez o trinco fosse o sinal. Talvez aquele prato já estivesse prestes a se partir e só esperasse o momento certo. Guardei o prato. Voltei à sala. Sentei na poltrona. O álbum de fotos ainda estava sobre a mesa. Abri. As imagens estavam diferentes de novo. Não apagadas, não borradas, mas reordenadas. A sequência havia mudado. Fotos que deveriam estar no início agora estavam no meio. Outras que pertenciam aos anos finais apareciam entre as da infância. E mais do que isso, eu estava ausente em algumas delas. Fotos em que antes aparecia ao lado dele agora mostravam apenas ele, ou aquilo que se apresentava como ele, em pé diante de um fundo desfocado. Em uma delas, onde costumávamos estar juntos no sofá, abraçados assistindo TV, havia apenas ele olhando para a câmera com uma expressão que eu nunca tinha visto. Fria, ausente. Como se tivesse sido tirada num tempo onde já não era mais ele. Fechei o álbum com cuidado, como se ele pudesse se partir ao meio se pressionado. E naquele instante, compreendi que a casa havia mudado. Não só nos detalhes, mas na essência. Algumas coisas estavam fora do lugar, mesmo que fisicamente intocadas. A disposição dos móveis parecia levemente alterada, como se tudo tivesse sido empurrado 1 centímetro para o lado durante a noite. As sombras caíam em ângulos diferentes, mesmo com o sol no mesmo ponto do céu. O relógio da sala marcava horas desconexas com o do meu quarto, e os ponteiros se moviam com uma lentidão que eu não conseguia acompanhar. Voltei ao corredor. A porta do quarto seguia fechada. Encostei a mão novamente, fria agora. Como se aquilo que havia lá dentro tivesse partido, ou adormecido, ou talvez mudado de forma. Peguei coragem e girei a maçaneta. Ela cedeu sem resistência. Empurrei devagar. A luz entrou primeiro. O quarto estava vazio, a cama arrumada, as paredes silenciosas, nenhum sinal dele, ou da coisa que usava seu rosto. Mas o cheiro ainda estava ali, um misto de chuva e terra e algo mais antigo, como papel queimado e flores murchas. Caminhei até o centro do quarto. Tudo estava como antes, como se nunca tivesse sido usado. A gaveta com os objetos pessoais permanecia trancada, exatamente como deixei 5 anos atrás,
Mas ao olhar para o travesseiro, vi algo. Um bilhete, dobrado ao meio, com minha letra. Reconheci imediatamente. Era um dos que eu havia deixado para ele nas primeiras semanas depois do enterro, em tentativas inúteis de falar com quem não podia mais ouvir. Abri o papel com mãos trêmulas. A mensagem era simples. Se puder me ouvir, saiba que te amo e que estou esperando. Mas abaixo da minha caligrafia, em tinta diferente, uma nova frase havia sido adicionada com a letra dele. Eu ouvi. Agora pare de chamar. Senti o ar sair dos pulmões como um soco. Era isso. A resposta, a advertência, a sentença. Fechei o bilhete, dobrei com cuidado e o guardei no bolso. Saí do quarto, fechei a porta e tranquei. Não por segurança, mas por ritual. A chave girou com um estalo que pareceu encerrar algo. Voltei para a sala. Sentei. Liguei a TV. Um noticiário qualquer falava sobre coisas que já não importavam. O mundo lá fora seguia. O mundo aqui dentro havia parado. Naquela noite dormi na poltrona. O sono veio pesado, sem sonho. Quando acordei pela primeira vez em dias, o ar parecia mais leve. A casa não tinha mais aquele silêncio de espera. Não era exatamente paz, mas era ausência. E eu, pela primeira vez, entendi o que isso significava. O que quer que tivesse voltado, tinha partido. Ou se calado. Ou simplesmente concluído o que viera fazer. Fui até o espelho do banheiro. Olhei meu reflexo por muito tempo. Estava lá, cansado, envelhecido, mas inteiro. Me perguntei por um momento se havia sido deixado em paz ou apenas esquecido. Peguei o celular. O número que havia ligado desaparecera do histórico. O contato também. Apenas meu nome na agenda. Nenhum filho, descanse em paz. Nenhum registro. Quase como se tudo tivesse sido apagado da superfície do tempo. Mas o bilhete ainda estava no bolso. E o cheiro ainda pairava no quarto. Então eu sabia. Era verdade. Tudo. Fechei a casa. Saí para caminhar. O sol estava mais quente do que lembrava. Pessoas passavam ao meu lado e sorriam. Algumas me cumprimentavam. Havia vida fora daquelas paredes. Mas dentro de mim algo tinha mudado. Algo havia se fechado. Uma porta, um ciclo, uma ferida. O que voltou, voltou porque foi chamado. O que ficou, ficou porque algo dentro de mim ainda segurava. E o que partiu, finalmente, levou consigo o que faltava. Não havia mais espaço para ele ali, nem para o que veio no lugar dele. Apenas lembrança, apenas saudade. E silêncio. Mas agora, o tipo certo de silêncio. Aquele que fica depois da tempestade, quando tudo foi arrasado, mas o chão começa a secar. Era o fim. Ou talvez o começo. Mas desta vez, sem chamadas, sem retornos, sem fantasmas esperando do outro lado da porta. Apenas eu. E o que restou?